Olá pessoal, tudo bem? Começando então mais um vídeo, dando continuidade ao nosso curso de Matemática Básica. Lembrando, no vídeo anterior, concluímos uma revisão teórica sobre como se calcula o MMC e o MDC. E mostrei também como você pode realizar esse cálculo dentro de um mesmo cenário. Como é que você pode, no mesmo cenário, calcular o MMC e o MDC. Tá aqui, ó. Coloquei um exemplo para vocês, ó. Tá aí, bonitinho. Vamos agora exercitar um pouco o cálculo de MMC e MDC. Questão de número 18. Vamos lá. O máximo divisor comum dos números 36, 48 e 72 é... Questãozinha simples. Observe que ele está perguntando divisor comum. Então, pessoal, vamos fatorar todo mundo ao mesmo tempo, mas lembrando que eu quero divisor. Eu sempre vou marcar a primeira letra, porque ela vai exatamente me dar o que eu desejo, ó, divisor. Sempre ficar de olho nesse rapaz, tá certo? Então vamos começar. 36, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra para vocês. 36, 48 e 72. Opa, já coloquei aqui, perfeito, para ficar ainda mais organizado, ó. Lembrei que eu já tinha separado aqui bonitinho para te explicar. Vamos lá, tá aqui. Quando eu olho para o 36, 48 e 72, eu vou fatorar. Vamos colocar os números primos por 2. Vamos ficar aqui com 18, 24 e 36. Tudo bem? Ok? Por 2, 9, 12 e aqui você tem 18. Por 2 ainda, 9, 6 e 9. Por 2, sim, ainda tem por 2. Então, vamos lá. 9, 3 e 9. Por 3, 3, 1 e 3. E por 3, 1, 1 e 1. Pronto, perfeito, terminamos. Nesse caso, pessoal, para efeito de revisão, eu vou te mostrar. Se a questão solicitar o MMC, como é que eu faço para calcular? O MMC, lembra? Já te falei, ó. Múltiplo. Então, se você quer múltiplo, você pega todo mundo. Você vai pegar 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Tá aqui, ó. 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Que nesse caso, vamos ficar com 16 vezes 9, multiplicando 154. Tudo bem? Esse aqui é o nosso MMC, o menor múltiplo comum. Perfeito? Tiago, mas o que significa o MMC? Como eu estou te falando, esse é o menor número, pessoal, que consegue ser múltiplo de todo mundo. No caso, o 144, perdão. 144. Opa. 16 vezes 9, 144. Aqui. Ele consegue ser múltiplo de todos. Do 36, consegue ser múltiplo de 48 e consegue ser múltiplo também de 72. Certo? Esse é o menor múltiplo em comum. É o primeiro encontro de 36, 48 e 72. Então, para você tentar sempre visualizar em forma de uma questão. Lembrando que a questão pediu o divisor comum. Eu calculei o múltiplo de gaiato que eu sou. Mas, Tiago, vamos tentar interagir, contextualizar, imaginar um cenário que eu possa aplicar isso aí. Vamos lá. Fundação Carlos Chagas adora cobrar esse tipo de questão. Chega, diz assim, fulano faz hora extra de 36 horas.
o B de 48 em 48 horas e o C de 72 em 72 horas. Depois de quanto tempo, depois de quantas horas, os três funcionários vão estar fazendo hora extra juntos? Pronto, 144. Então, depois de 144 horas, eu vou ter o encontro do 36, do 48 e do 72. Claro, outros encontros eu vou encontrar, vou observar. Mas esse é o primeiro, é o menor múltiplo comum. Beleza? Então, vamos lá. Agora, MDC. Da mesma estrutura, vamos tirar o MDC. Lembrando, divisor comum. Eu sempre vou ficar de olho no que eu estou fazendo aqui no meio, tá certo? Ó, sempre de olho. MDC. O máximo divisor comum. Eu estou procurando quem divide todo mundo ao mesmo tempo. Esse 2 dividiu o 36, dividiu o 48 e dividiu o 72. É divisor comum. Esse 2 dividiu 18, dividiu 24, dividiu 36. É divisor comum. Esse 2 não divide o 9, mas divide o 12 e o 18, mas não serve como divisor comum. Então, se esse 2 aqui de cima já não dividiu 9, então ele já não é mais divisor comum, não tem perigo. Então, já pode eliminar. Esse 3 dividiu o 9, dividiu o 3 e dividiu o 9. Então, ele é divisor comum. Esse 3 não, ó, não divide o 1, então não serve. Portanto, divisor comum, 2 ao quadrado vezes 3. Nesse caso, 4 vezes 3, 12. Então, pronto. 12 é o nosso maior divisor comum. Entenda que esse número 12, pessoal, é o maior número que eu consigo colocar ao mesmo tempo dentro do 36, dentro do 48 e dentro do 72. Perfeito? Então, o máximo divisor comum. Não posso esquecer sempre de me guiar pela letra do meio. Múltiplo, pega todo mundo. Divisor, quem divide os dois ao mesmo tempo. Então, resposta da questão, 12. 12 é o nosso divisor comum. 144, múltiplo, mas ele quer o divisor. Então, resposta, o item é o divisor comum. Beleza? Vamos à questão número 19. Vamos lá. Bem, lembra do que eu falei no finalzinho do vídeo anterior? O que foi que eu disse? Que eu ia te mostrar um outro método para calcular MMC e MDC que não fosse simplesmente fatorando os números. Por quê? Eu tenho que levar em consideração, pessoal, o seguinte. Em algumas questões, você está lá, vai resolver. Quando você olha para a questão, os números já estão fatorados. Então, você já não tem mais essa responsabilidade. Se você já não tem mais essa preocupação, ora, pessoal, se eu não tenho uma preocupação, o que é que vai acontecer? Eu posso simplesmente pegar o número, ó, e jogar o resultado. Como assim, Thiago? Deixa eu te explicar. Eu não preciso fatorar, porque os números já vão estar fatorados em números primos. Então, eu posso olhar para os números e conseguir organizar para chegar direto ao resultado. Então, essa fatoração aqui, ó, que eu te mostrei, ó, que você fez e tirou o MMC-MDC, vai ser desnecessário. Você pode agora simplesmente já pegar os números fatorados. Vou dar o mesmo exemplo. Vamos lá, ó. Deixa eu montar para você aqui, ó. Exemplo. Exemplo. Vou colocar ache o M, MC e MDC entre os números. Entre os números. Dois pontos. A e B. O A, nesse caso, o 168, que é 2 ao cubo, 3 vezes 7. 2 ao cubo, vezes 3,
vezes 7. Conferindo, 21 vezes 8, 168. Confere, isso mesmo. E o B, o 180, que vai ser 2 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Deixa eu conferir aqui. 180, isso mesmo. 3 ao quadrado dá 9. 2 ao quadrado, 4. Então, do D6, 180. Exatamente, 180. Perfeito, é isso mesmo. Então, tá aqui o A e o B. Observe, pessoal, que eu estou indo para o mesmo cálculo que eu fiz no exemplo anterior. O que é que eu gostaria que você entendesse? Qual é o meu objetivo nesse novo momento, nesse novo exemplo? Aqui, no exemplo anterior, observe que eu te dei o 168 e o 180, os números, ó, escritos da forma composta, tá vendo? Ó? E você ficou responsável pela fatoração. E da fatoração, você tirou MC e MDC. O que eu estou propondo agora? Que você tente fazer a mesma questão, o mesmo número, ó, 2 ao cubo, 8 vezes 3, 24, vezes 7, 168. Beleza? O A, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, vezes 5. Então, 180. Você observa que o A e o B, 168 e 180. Só que no lugar de você fatorar, eu já estou te entregando os valores fatorados. Então, como é que vai ficar o nosso cálculo? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular então o MC entre A e B. E logo em seguida, vamos em busca do MDC entre A e B. Tá aí, pronto. Vamos lá. Bem, qual é a grande sacada que você deve ter nesse momento? A mesma que eu te mostrei no exemplo anterior. O M múltiplo, o D divisor. Pessoal, quando se fala de múltiplo, no caso do MMC, o menor múltiplo comum, múltiplo, eu quero que você crie um múltiplo de A e um múltiplo de B. Nesse caso, o múltiplo, ele dá o quê? Dá aquela sensação de que você deve procurar um número maior do que eles. Múltiplo, vou aumentar, vou multiplicar os meus bens. Então, eu estou em busca de um número maior. E para tornar o número maior possível, você deve pegar todos os fatores e de maior expoente possível. Como assim, Thiago? Vou te mostrar. Olha só. Múltiplo, então você vai pegar todos os fatores. Vai pegar o fator 2, você deve pegar o fator 3, você deve pegar o fator 5 e deve pegar o fator 7. Pronto. No caso, como o teu interesse é deixar um número ainda maior, além de pegar múltiplo, você vai pegar de maior expoente. Então, você pega todo mundo de maior expoente. O 2, pega o expoente 3, que é maior. O 3, pega o expoente 2, que é o maior. O 5 e o 7. Então, está aí. Nesse caso, o que é que eu vou encontrar? Se você multiplicar isso aqui tudo, você vai encontrar exatamente, ó, 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 vezes 7. 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 vezes 7. 2.520. 2.520. O mesmo resultado que você encontrou no exemplo anterior. Pronto. Aí. E no caso do MDC, já vou repetir. O MDC, o máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Ou seja, o maior divisor que eu posso criar. Pessoal, lembrando que divisor comum, você deve procurar apenas quem divide os dois ao mesmo tempo. Portanto, quem é fator comum simultaneamente. Quem é que está nos dois fatores?
quem é fator comum com relação a A e B. O 2 e o 3. Pronto. O 2 de menor expoente, 2. E o 3 de menor expoente, 1. Ok, esse aqui. Pronto. Então, nosso resultado, 4 vezes 3, 12. 12 é o máximo divisor comum. 12. O máximo divisor comum. 12. Perfeito? Então, vamos recapitular? Vamos olhar exatamente o cálculo que foi feito. Vou te mostrar agora, novamente, foi o que nós fizemos. Quando você for encontrar o MMC múltiplo, lembra sempre da letra do meio, múltiplo, números maiores. Então, para formar esse número maior, você vai fazer o quê? Vai pegar todos os fatores, então você pega o 2, pega o 3, pega o 5, pega o 7. Pega todos os fatores e de maior expoente. Qual é o maior expoente do 2? O 3. O maior expoente do 3? O 2. Expoente, potênciazinha. E o 5 vezes 7. Então, por isso, ó, você ficou 2 ao cubo, que é maior, 3 ao quadrado, que é maior, 5 e 7. 2.520. Já no caso do divisor comum, você procura quem divide os dois ao mesmo tempo. Divisor comum divide os dois simultaneamente. Então, quem é divisor comum, pessoal? Divisor comum vai ser, ó, 2 ao quadrado. Tá aqui, ó, 2 ao quadrado, que é divisor comum. Então, você pega só quem se repete. Fator 2 e fator 3. Depois você pega o menor expoente, 2, e o menor expoente 1. Pronto. Então, observe que no cálculo do MMC e do MDC, você faz operações simétricas, opostas. Como? Enquanto que o múltiplo eu pego todo mundo, divisor só quem se repete. Enquanto eu pego o maior expoente, divisor eu pego o quê? O menor expoente. Então, múltiplo, todo mundo de maior expoente. Divisor, quem se repete de menor expoente. Ok? Fica aí a dica? Beleza. Então, vamos treinar um pouco, chegando na questão de número 19. Tudo bem? Vamos lá. Sejam os números A e B. O A, vou escrever até aqui, ó. O A vai ser 2 ao cubo, 3 ao quadrado, vezes 5. A. Enquanto que o B passa a ser 2, 3 ao cubo, vezes 5 ao quadrado. Ok? Pronto. A questão pede o cálculo do MDC e do MMC. E lembrando que eu ainda vou chamar atenção para a letra do meio. Não posso esquecer, ó. Meu guia, ó. E o problema aqui, ó, respectivamente. Então, calcule primeiro o divisor comum para depois encontrar o múltiplo comum. Ok? Vamos lá? Então, primeiro, vamos calcular agora o MDC entre A e B. Pronto. O MDC entre A e B. Divisor comum. Primeiro o MDC, ó. E depois você vai montar rapidamente comigo, vamos, o MMC entre A e B. Pronto. MMC entre A e B. Vamos lá. Aqui, divisor comum. Então, divisor, números menores. Então, no lugar de pegar todo mundo, você pega apenas quem se repete. O fator 2, eu tenho nos dois, vem. O fator 3, eu tenho nos dois, então vem. O fator 5, eu tenho nos dois, vem. O 2, quem é o menor expoente? 1 ou 3? 1, então fica 1. O 3, quem é o menor expoente? 2 ou 3? 2, então fica 2. O 5, menor expoente, 1, ó, que está aqui. Então, pronto. Esse é o nosso resultado. Deixa aí. E o múltiplo comum? MMC. O menor múltiplo comum. Múltiplo, você já vai pegar todo mundo de maior expoente. Múltiplo, número grande. Então, ó, pega o fator 2, vai pegar todo mundo. Pega o fator 2, pegue o fator 3 e pegue o fator 5. O 2 ao cubo, para ficar maior. Enquanto que você tem aqui, ó, fator 3, ó, expoente 3, e o 5 ao quadrado. Pronto.
É essa a nossa estrutura. Então, repetindo, divisor comum, quem se repete de menor expoente. O 2 elevado a 1, o 3 ao quadrado e o 5 elevado a 1. E o MMC, menor múltiplo comum, múltiplo, número grande. Então, eu vou pegar todo mundo de menor expoente, de maior expoente. Pego o 2, pego o 3 e também absolvo o 5. De menor ou de maior expoente? Maior expoente, pois é múltiplo. Então, o maior expoente do 2 foi o 3, o maior expoente do 3 foi o 3 e o maior expoente do 5 foi o 2. Pronto. Nesse caso, resposta correta, vamos procurar o item A. Ok? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 5 ao quadrado. Perfeito. Então, tá aí o que eu vou ter, nesse caso, o item A. Perfeito. Resposta correta, o item A. Vamos para a questão de número 20. Vamos começar, pessoal, a exercitar questões onde não vem expresso se é MMC ou se é MDC, certo? Então, vamos imaginar agora algumas questões onde você não sabe, olhando direto, se trata-se de um MMC ou se vai estar tratando de um MDC, tá certo? Então, você vai ler a questão, vai tentar interagir com ela, para só depois entender que tipo de situação você tem, tá bom? Vamos ver? Olha lá. 2 ônibus partem simultaneamente de um mesmo terminal rodoviário, com destinos diferentes. Um dos ônibus torna a partir do terminal a cada 80 minutos e o outro a cada 90 minutos. Quantos minutos serão necessários para os ônibus partirem novamente juntos do terminal? Ora, pessoal, o que a questão está dizendo? Vamos conversar. Ela está falando de um que vai a cada 80 minutos, o outro a cada 90 minutos. Eles estão partindo juntos. Um volta daqui a 80 minutos, o outro daqui a 90. Não se encontram. Mais 80, 90, não se encontram. 80, 90, 80, 90, até que vai chegar um momento que eles vão se encontrar. E a pergunta que eu vou sempre fazer para a questão, para não ter perigo de errar, eu vou sempre estar fazendo a seguinte pergunta: afinal, o tempo de espera para realizar o encontro entre o ônibus A e o B é um tempo maior ou menor do que 80 e 90? Porque 80 e 90 é o tempo inicial, o tempo de um ciclo de cada. O tempo que eu vou ter que esperar para que você consiga visualizar um novo encontro, é um tempo de espera superior a 80 e 90? Sim, claro que sim. É claro que você vai ter que esperar mais de 80 minutos e mais do que 90 minutos. Então, se você vai ter que esperar mais do que 80 e mais do que 90, você está em busca de números maiores. Você está em busca de um número maior do que 80 e 90. Então, esse número maior que você está esperando vai ser justamente o quê? Um múltiplo divisor. Um múltiplo. Múltiplo, número maior do que 80 e do que 90. Então, lembre-se, eu preciso de um múltiplo de 80 e 90, porque é o tempo que eu vou ter que esperar para que você consiga visualizar um novo encontro. Múltiplo comum por quê, Thiago? Porque eu quero o encontro entre os dois. Então, só me interessa um múltiplo de 80 que também seja múltiplo de 90. Perfeito? Beleza. E, pessoal, de onde é que vem o menor múltiplo comum? Porque se eu estou dizendo que a questão ela é de MMC, eu tenho que justificar toda a sigla. Ó. Toda a sigla. E essa daqui, ó, múltiplo. Perfeito? Então, MMC, o menor múltiplo comum. Múltiplo comum, porque, como eu te falei, eu preciso de um número que seja múltiplo de 80 e o outro que também de 90. Então, tem que ser um múltiplo comum. Múltiplo, porque eu vou ter que esperar um tempo maior do que 80, do que 90. Thiago, tudo bem, eu já entendi o múltiplo, já entendi o comum, mas falta esse rapaz aqui, ó. Por que é o menor múltiplo? Porque entenda uma coisa, o encontro, pessoal, entre esses dois ônibus, você vai conseguir observar em outros momentos do dia. Mas o que a questão quer é o próximo encontro, então é o menor encontro possível. Claro, eles vão se encontrar novamente? Sim, mas num tempo maior do que o inicial que eu vou encontrar. Então, eu estou em busca do menor múltiplo comum. Então, já que eu quero MMC,
vamos fatorar 80 e 90 simultaneamente. Ok? 80 e 90. Já coloquei aqui para você, quer ver? Olha aqui, 80 e 90. Vamos lá? Fatorar? Por 2, 40, 45. Por 2, 20, 45. Por 2, 10 e 45. Por 2 ainda, 5 e 5. 45. Por 5, dá por 3, né? Vamos com calma. Por 3, 5 e aqui 9. 15. Tô querendo colocar já lá na frente. Aí você vai ter agora por 3 de novo. 5. E aqui 5. Por 5, 1 e 1. Pronto. Tá aí, ó. Por 2, 40 e 45. Por 2, 20 e 45. Por 2, esse ficou 10 e 45. Por 2, 5 e 45. Por 3, 5 e 15. Por 3, 5 e 5. Por 5, 1 e 1. Perfeito? Tá aí. Então, como a questão é uma questão de MMC, eu preciso do múltiplo. Então, você pega todo mundo. Pega 2 à quarta, 3 ao quadrado, vezes 5. Ó, 2 à quarta, 3 ao quadrado, vezes 5. Logo, o meu MC vai ser igual a 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. 16 vezes 9 vezes 5. Então tá aí. Agora é hora de multiplicar. 16 vezes 5, 80. 80 vezes 9, 720 minutos. Pronto, pessoal. Eu preciso esperar 720 minutos até ter a felicidade de ver os dois ônibus juntos novamente. Depois de 720 minutos, ou seja, depois de 6 horas, quem preferir, 12 horas, estou dividindo por 60, então 12 horas depois, eu tenho a felicidade de encontrar os ônibus juntos, beleza? 12, pessoal, porque eu peguei os 720 e dividi por 60. Quando eu pego 720 e vou dividir por 60, eu vou encontrar exatamente a quantidade de horas, no caso, 12 horas, perfeito? Então, depois de 12 horas, eu consigo ter o primeiro encontro em comum entre o primeiro e o segundo ônibus no mesmo terminal, ok? Resposta correta, o item é. E você já pode seguir o mesmo raciocínio e acertar a questão de número 21. E no próximo vídeo nos encontramos com a questão de número 21, para você ver exatamente mais uma questão, ou de MMC ou de MDC. Vou deixar você descobrir, beleza? Um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, pessoal.